Olá, uma boa noite a todos. Então, devido aos acontecimentos da gente não conseguir fazer nos dois dispositivos, nós vamos fazer apenas aqui pelo Instagram, tá? Então, depois a gente compartilha lá no Facebook também essa live. Essa live ela é muito importante, ela vai ser bem esclarecedora para todo mundo, né? Oi, chegou a Cacau aqui. Vai ser muito importante para todo mundo, que é muito esclarecedora. É uma live em que a gente vai, então, esclarecer tudo sobre o que é essa dependência química e como ela pode afetar nas nossas relações, né? Nossas relações com todas as pessoas, não só com o cônjuge, mas também nas nossas relações até profissionais, né? E a gente entende que a dependência química, ela vem também de um fator genético de 30 a 70%, mas que ela é desenvolvida por outros fatores que a gente vai adquirindo na nossa vida, que são causas emocionais, podem ter também outras patologias junto, outras enfermidades também, né? E a Cacau, ela vai esclarecer para nós aqui como isso acontece. A Cacau, então, ela é psicanalista, é minha colega de profissão, e ela passou por todas essas questões, é uma prova viva de superação, uma mulher incrível, uma mulher que tem uma força imensa nela mesma, né? Que cada dia ela está superando um dia de cada vez e que está conseguindo vencer a dependência química, né? A gente sabe que é uma doença que ela não tem cura, ela tem manutenção e ela tem tratamento. Mas é importante a gente ficar de olho e nunca pensar, jamais, né, Cacau, que a gente é mais forte que a droga. A droga é mais forte que a gente. E falando aqui um pouquinho sobre isso, é alertar também os familiares dos dependentes químicos para entender o que é a dependência química, quando inicia e quando a gente tem que começar a erguer as anteninhas para começar a observar que essa pessoa precisa de um tratamento. Já é considerado dependente químico quem já usa alguma substância mais de 3 vezes na semana. Eu já tive 2 vezes. Por exemplo, o álcool, as pessoas não consideram como dependência química por ser lícito ou o tabaco. Ele é uma droga, o tabaco é uma droga. Para quem fuma, entra 3.000 graus de fumaça dentro do organismo. Então, aqui inclui, né, não só o tabaco e o cigarro, mas também a maconha, também o crack. Tudo isso são substâncias que fazem que a gente detone o nosso organismo. Considerando que a gente conversou hoje de tarde, né, Cacau, que o crack é o lixo, realmente, é um lixo e é um suicídio, né? Um suicídio vivo. Não só ele, como todas as drogas, né? Mas o crack, ele vem para lacrar. Alertando os codependentes também, que estão aqui, que tem algum familiar que está passando por essa situação, ou que conheça alguém, né, que está passando também por essa situação, que é muito atual, é cultural, é atual, e as pessoas, geralmente, elas têm vergonha, elas têm negação, acham que é só um pouquinho, tá fumando só um pouquinho ali, só um dia. E não é bem assim que funciona, né? Não é bem assim. Quando a pessoa começa a se isolar muito, tem que abrir o olho, tem que olhar e ver o que está acontecendo. Quando começa a beber, um pouquinho cada dia. Tem pessoas que são adeptas àquela taça de vinho todos os dias, que diz que faz bem para o organismo. Mas pega uma pessoa que ela já tem uma tendência à dependência química, toma uma taça, vira 2, vira 3, e quando vê, tá já com a doença, né? Então, a gente tem que ficar atento, alerta, e de preferência não usar nada de álcool. Então, sem mais delongas, né, Cacau? Vou pedir que tu se apresente, eu vou me apresentar. Meu nome é Franice Stocker, sou psicanalista clínica, mentora e terapeuta, e estou aqui com uma convidada super especial, a Cacau, que ela vai contar a história dela, de superação, como ela está conseguindo, né, se manter limpa há mais de 8 anos. É contigo, Cacau. Boa noite, obrigada, né, pelo convite já. Meu nome é Claudiane Garcia, eu sou psicanalista terapeuta, né? Estou cursando serviço social agora. Vai fazer 8 anos que eu não faço uso de nenhuma droga que altere a minha mente, o meu humor, né? Álcool, crack, cocaína, maconha, entre outras.
Eu iniciei o meu uso de droga aos 9 anos de idade. Começou bem cedo, né? Eu parei aos 34. Então, foi quase que uma vida me entorpecendo, né? Eu, por conta do álcool, da droga, né? Eu passei, tem 3 estágios, né? Prisão, instituição e morte. Eu passei por 2 desses estágios. Eu tô aqui hoje por um milagre e força de vontade, né? Primeiro tem que ter um desejo sincero de parar de usar, né? O que a Franice falou sobre o uso, né, de uma taça de vinho, há 2 estágios. A pessoa que é alegre demais, ela começou a ficar para o cantinho, se isolar, é, é sinal de alerta. A pessoa é muito triste e começou a se alegrar demais, né, quando está fazendo uso de qualquer substância, é sinal de alerta também. A gente preocupa muito com a depressão, mas existe a euforia também, né? Então, assim, os pais, né, prestar atenção nos jovens, né, e hoje a dependência química, ela não é mais aquela cultura que as pessoas usam droga para poder experimentar para uma festa, o jovem, né, tem gente de uma idade já mais, né, 30, 40 anos, 25, 28, mais avançada, começando a fazer o uso de droga, porque vem de problemas emocionais. Dependência química é uma doença, né? E é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, né? CID-10, o dependente químico, uma depressão, dá uma série de outros problemas. E voltando um pouquinho para a minha história, o meu uso de droga, né, lá aos 9 anos na infância, por trauma, né? Passar algumas questões na família, né? Eu fui molestada aos 6 anos de idade e eu não conseguia falar o que eu sentia, né? E naquela época, né, nos anos de 80 e pouco, era muito uma família. Para contratar um psicólogo para lidar com uma criança, era uma família que tinha muito dinheiro. Hoje não, hoje já está bem mais fácil, né? Já tem um acesso bem mais acessível para a população. E até porque os pais, minha mãe, por exemplo, não acreditava o que acontecia comigo, eu sentia muito nojo de mim, né? Então, assim, na minha fase ainda de criança para adolescência e adulta, eu droga. Não foi isso, dentro disso, que eu tenho uma debilidade emocional, né? Eu não tenho habilidade nenhuma com sentimento, eu não sei sentir, né? Se eu sinto muito. Eu não fico pouco triste, eu fico muito triste. Se eu fico alegre, eu fico muito alegre, né? Eu não consigo. Sim, estou Para isso. escutando. Ela deu uma travadinha, mas deu para escutar. Oi, tá ouvindo, né? Agora travou um pouquinho. Agora sim. Ok, tá. Está dando uma travadinha. Dá uma olhada aqui na minha internet. Ver o que tá acontecendo. Sim. Vocês estão escutando bem? Oi, Silvia, tudo bom? Voltou? Rosemary, quem mais? A Jaque está aqui também, né? Dá boa noite para todo mundo que está chegando. É um assunto muito importante mesmo, é um assunto assim que ele traz para uma consciência, né? Não só o dependente, como principalmente as pessoas que convivem com ele, os codependentes, né? E é uma história real de uma pessoa que vivenciou. Oi, Daisy, uma história. Oi, Silvia. Uma pessoa que realmente vivenciou as drogas até o fundo do poço. A história da Cacau é uma história de superação. É uma história incrível mesmo nesse sentido, para alertar. A gente está aqui justamente para alertar todas as pessoas que possam estar passando nesse momento por isso.
A Cacau voltou, vai retomar. Então, igual a gente estava conversando hoje à tarde, o uso de droga e de álcool, né, como você disse, e como é o uso e o abuso da bebida, né, é muito mais difícil da pessoa. Eu mesmo não consegui admitir que eu sou alcoólatra, porque eu sou cruzado, sou dependente química e alcoólatra. Até porque o álcool é uma droga lícita. Do lado do freezer de sorvete no mercado está o freezer da cerveja. Vem tudo com uma garrafa muito bonita, é bem convidativo. Então, como que eu vou admitir que eu tenho um problema com álcool? Para mim, eu só consegui perceber realmente que eu tinha um problema quando eu cheguei lá no fundo do poço, que já foram anos sem uma casa para morar, que eu fui a nível animal dentro, eu já não fazia mais parte da sociedade. Hoje eu entendo o sentido da palavra marginal, que eu não conseguia viver dentro de uma sociedade, e eu fui viver às margens, a droga, ela vai, é tão avassaladora, principalmente o crack, que foi a droga que eu usei, que ela me fez morar dentro de um cemitério por anos, Então, hoje, para mim estar aqui, anos depois, há quase 8 anos limpa, psicanalista, fazendo uma faculdade, tendo minha casa, ainda correndo atrás, assim, da questão familiar, porque a droga e o álcool, eles vão, sabe, vai acabando com todas as áreas da vida do ser humano, cultural, social, lazer, não teve uma área da minha vida que não foi prejudicada por conta do meu uso de droga, e que hoje eu percebo, eu consegui superar dentro de um tratamento, me tiraram da sociedade, me levaram para um tratamento, que existe, e eu fiquei fora da sociedade fazendo um tratamento por volta de 1 ano, porque assim, tira a droga de mim hoje, é mais ou menos se eu estivesse usando, é mais ou menos um prazo de 45 dias para fechar a compulsão. A gente precisa dar um tempo de fechar a compulsão. Muito se engana, achar que a gente vai conseguir parar de beber e usar droga dentro de casa. E, às vezes, o alerta fica para as pessoas, não espera o problema se agravar. A Franice falou sobre a codependência, sabe? Às vezes, sem querer, inconscientemente, alguns familiares passam a ser facilitador por causa da codependência. Na minha vivência, não, mas como hoje eu trabalho numa comunidade terapêutica, para reabilitação de dependentes químicos, eu convivo com famílias que o relato pode usar aqui dentro do quarto, sabe? Não precisa sair para a rua, não. A mãe, às vezes, prefere que o filho use a droga dentro de casa para ele não ir para a rua, que ela tem medo de alguém matar ele, acontecer alguma coisa. A codependência faz isso. E há casos que, por causa desse ato da mãe, de amor, um outro filho, às vezes, começar a fazer uso também. Às vezes começar. Eu tenho casos de mãe que passou a usar droga para saber o que o filho estava sentindo. Eu vou experimentar para saber o que você está sentindo. Então, há milhões de casos e milhões de relatos. Aí eu estou falando um pouquinho da dependência química, com a pessoa que está no uso. E quanto ao uso de droga, a política sobre droga, a prevenção, a gente dá bastante atenção para as pessoas. Não. Falta muita atenção para as pessoas que já estão na rua, no fundo do poço. Igual eu falei para a Franice hoje. Por detrás de cada dependente químico que está lá na rua, existe uma história, sabe? Assim como eu, quando eu estava lá. Existe uma história. Uma mãe, um pai, um filho,
mesmo sentiu ali quando tu me relatou agora de tarde, né? E isso é muito interessante, porque tu disse, eu estava lá, eu via chegar caminhonetas e caminhonetas buscando os filhos dentro no lixo mesmo, na rua, Uhum. estava junto ali e todo mundo estava igual, né? Para ver como todos somos iguais, né? Não importando quando a gente está doente, todos somos iguais, quando nós estamos felizes, todos somos iguais, só que as pessoas não enxergam por esse lado, enxergam o material. Só que é numa situação assim que a gente vê e percebe, né, o quanto todo mundo se iguala aqui, né? Às vezes a gente pensa, a gente tem um ditado que fala assim, por que que as pessoas querem ser diferente um do outro se quando morrer vai todo mundo para o mesmo lugar? Vamos se atentar que agora em vida a gente pode parar num lugar, às vezes pior do que a própria morte, porque morreu, acabou, o sofrimento de uso de droga, porque nesse exato momento, tem gente se drogando numa favela e tem gente se drogando dentro de uma mansão. Né? Tem gente tá dentro de uma escravidão, né? Uma prisão, né? A pessoa se escraviza com ele mesmo. O nome disso é adicção. Eu acredito que a gente vai depois trazer uma live, né? Falando sobre quem é um adicto, bem profundo, sabe? Então, dependência química é doença. E aí tá. A Cacau, a Claudiane, vai fazer 8 anos que ela não usa droga. Qual que é o amparo que tem para a pessoa que parou já há anos de usar, né? Que tem pessoa que está 20 anos, 15 anos, 18 anos limpa. Aonde que está a estatística das pessoas que são superação? Aí, muitas pessoas têm que guardar o anonimato. No meu caso, eu não ligo com anonimato. Por quê? Porque a partir do momento que as pessoas saberem, foi um dependente químico ou um alcoólatra, já se tem uma barreira lá no trabalho, em algum lugar, porque existe, né? Preconceito ainda tem um tabu. As pessoas sabem pouco que existe uma história atrás de cada dependente químico, e se a população souber que é uma doença, assim como um diabético não pode comer um doce, ele não pode comer um doce porque ele vai ter problema, né? Então, o dependente químico, ele não pode pegar uma pedrinha e colocar em cima de um cachimbo ou de uma lata, porque ele vai ter um problema, só tem que os problemas dele é um problema social, né? Porque essa doença ela é de fundo emocional, né? Ela é de inabilidade emocional. Daí ela começa a afetar o quê? O comportamento. O meu comportamento foi afetado 12 dias sem tomar banho, eu não conseguia comer. Imagina uma mulher sem fazer higiene pessoal por 12 dias. Né? Imagina uma mulher que tem 1,70 m, 1,69 m eu tenho, chegar a pesar 40 quilos. Agora eu estou com 80 e pouco, o dobro do peso que eu já tive. Então, é muito degradante. E quem que vai olhar para uma pessoa que está lá na rua agora, nesse exato momento, e falar assim, vamos? E a pessoa também não vai querer. Por quê? Porque está com a mente e o humor todo alterado. E aí a gente os usuários levam fama de quê? Agressivo, né? E a maioria das vezes passa a ser. Então, assim, quanto mais gente se inteirar e saber do assunto, quantos mais de nós estudarmos e saber acolher, porque precisa de acolhimento, a gente vai tirar mais gente da rua. Mas quanto mais gente de nós ir atrás de informação para ajudar quem saiu de lá, menos uma Claudiane que vai voltar lá. Porque se eu não tratar, se eu não tiver a manutenção diária, eu vou voltar para o mesmo estado que eu voltei, lá dentro do cemitério, onde que eu morei por anos. Então, tem que procurar uma ajuda. E isso é pouco falado. Fala muito em prevenção, mas manutenção é pouco falado. Cacau, olha só, tem um afiliado teu aqui, o Darlan Bardini. Admiro muito você, Maria. Darla Bardini. Oi, Darla. Beijo, minha linda. Aí, ó, uma superação. Uma filhada minha, né? Dentista, amo, adoro ela. Beijo, E beijo, como beijo, assim, beijo. a gente observa, né, Cacau, assim, as pessoas ficam falando, agora tu falou um ponto bem importante ali, da questão de fazer a pessoa fazer o tratamento, né? Hoje em dia tem a compulsória, graças a Deus, qualquer pessoa pode intervir nesse momento e pedir uma compulsória, né?
mas assim, o quanto é importante as pessoas que convivem com o dependente químico em entender e aceitar que é um doente químico que está com ele em casa. E quando tu cita ali que a pessoa vai para a rua e que pode, como aconteceu contigo, eu quero que tu relate, porque é uma situação que é bem comovente, é muito importante, é muito emocionante essa tua história, que tu levou tiro na cabeça, né? Perdeu um bebê, inclusive, né, por conta da polícia, quando não desmerecendo a classe, lógico, mas que interviu dentro daquela zona que tu estava inserida ali na rua. E a questão assim é de como os pais ou familiares ou amigos é importante ter essa visão com a questão do dependente químico, porque às vezes a pessoa, como tu disse, está em casa, trancada no quarto, só fumando uma maconha, né? Ou só bebendo ali uma cervejinha dentro de casa, ou só tomando uma tacinha de vinho, e na verdade ele está já cometendo um auto-suicídio. Daí diz assim, ah, mas se eu botar meu filho para fora, ele vai morrer. Tá, mas para aí, né? O que tu prefere? Tu prefere internar o teu filho agora e admitir que tu tem uma pessoa que está doente do teu lado, deixar o orgulho de lado, deixar teu ego de lado, que muitas pessoas não fazem isso porque estão prezando o nome ou a sociedade em si, né? Por questões de vergonha, de se expor na sociedade. Então, quer dizer, o quanto vale a vida dessa pessoa que está ali contigo, dessa pessoa que está doente do teu lado, para que tu tenha ainda condições de intervir, porque são, como tu disse, os 3 Cs, cama, caixão e cadeia. Não tem outra, né? Outro lugar para ir. Não tem. Ela é progressiva, ela mata. Então, é para ficar bem claro isso. É chocante, é para chocar mesmo as pessoas, para elas terem a consciência do quão importante é tu pegar essa pessoa que tu está vendo que está passando por essa situação e levar justamente a um tratamento. Ou então tu vai esperar que essa pessoa vá para a rua e de repente não seja uma Cacau que conseguiu se superar, conseguiu reviver novamente, mesmo tendo levado 2 tiros na cabeça. Vai esperar que isso aconteça fora, porque enquanto a gente tem o filho da gente dentro de casa e pode tomar uma iniciativa de fazer um tratamento, né, a gente vai se indispor com essa pessoa nesse momento, mas depois tu vai, quando ela tiver na consciência, porque o dependente químico ele não está consciente, quando ele voltar para a consciência, ele vai entender que tu fez isso por amor, que tu fez um ato de amor em fazer com que ele fizesse o tratamento. Mas se a pessoa vai para a rua e ela morre, tu não tem mais nem como resgatar esse amor de volta. Ele não volta mais, o tempo não volta para fazer diferente. Então, quanto é importante a consciência de não ficar no orgulho, não ficar no ego, mas admitir que tu tá com uma pessoa doente e que essa pessoa precisa de um tratamento, né, Cacau? É. Branice, tem um menino que ele está falando ali, ó. Tem tratamento, mas infelizmente o poder público não consegue enxergar isso. Precisamos de apoio. Por exemplo, está lá na ajuda, está lá na rua, a ajuda que se tem, vou falar de mim. Quando eu estava na rua, lá na cidadezinha do interior, onde foi meu uso, né, de droga, assim, que foi meu fundo de poço, sabe qual que era a ajuda que eu tinha quando eu estava lá? A sopa das igrejas e alguns grupos de pessoas que passaram pelo mesmo problema que eu, que ia ajudar. Então, para a prevenção, a gente já não está conseguindo muito fazer essa prevenção depois que já está lá. Essa prevenção dentro da família, às vezes a gente vai dar atenção para os nossos filhos. Agora eu não vou falar como dependente químico e como adicta, né? Vou falar como mãe. A gente pensa em dar atenção para os nossos filhos quando eles estão entrando na adolescência, 10, 11, 12 anos, né? Vai começar a dar trabalho, pode ser que vai se envolver com pessoa errada. A minha mãe tinha essa ideia de que eu pudesse entrar no mundo errado, na vida errada, pelas amizades. E eu não fui usar droga pelas minhas amizades, eu fui usar droga por uma debilidade emocional. Para começar, o primeiro trauma que eu sofri foi lá na infância, no meu nascimento, né? Foi meu primeiro trauma. A minha mãe tem filhos que têm um vínculo legal com a mãe, que a mãe é muito amorosa, e tem mãe que é amorosa em excesso. Aquela mãe quer dar para o filho aquilo que ela não teve. E tem mãe que às vezes teve coisa que ela não teve e que ela também não vai conseguir dar, porque o ser humano dá aquilo que tem. Branice, me dá uma pedra de diamante aí. Você vai me dar?
você não tem para me dar, então você não vai me dar. Então, eu, uma criança, não conseguia entender que a minha mãe não me dava, não conseguia me dar aquilo que ela não tinha. A falta de aceitação. Eu tinha vergonha que a minha mãe era gorda, que a minha família era pobre. Aquilo ali, muito mais do que eu ser molestada na infância, me traumatizou muito mais hoje, depois de um tratamento, eu consigo ver. Por quê? Porque eu não me aceitava. Então, o uso de droga, ele já vem por falta de aceitação. Como que a gente vai fazer isso dentro da família? Pai e mãe prestar mais atenção no filho? Às vezes o pai e a mãe não prestam atenção nem neles mesmos, porque ele já tem uma debilidade emocional da família dele. Às vezes é só um ciclo que se repete, né? Às vezes é só uma história que está se repetindo. E tem aquilo que a gente estava conversando. Muitos são alcoólatras e dependente químico pela genética. Né? E como que ninguém, não está escrito aqui na testa de ninguém, ó, esse vai nascer dependente químico, esse não vai, esse daqui vai, esse aqui não vai. Não tem uma bula para a mãe e para o pai, ó, você vai cuidar do seu filho, cuidar da Claudiana é assim, ó, não teve uma bula para minha mãe. Então, eu fui fazendo o quê? Eu fui adoecendo cada vez mais o meu sentimento e eu encontrei alívio na droga. Quando eu estava no mundo da droga, que eu estava lá na rua, né, não tinha um poder público que conseguisse me tirar dali, não tinha na época, não sei se tem agora. Você falou sobre as clínicas compulsórias. Infelizmente, não pode mais compulsória. Agora só interna voluntário, só pode se a pessoa quiser. Agora, se eu estou com a minha mente, meu humor alterado, o que eu mais amo na vida, eu falo porque eu usei droga, né, e a pessoa que está usando droga, ele não tem amor por ninguém. O que ele mais ama naquele exato momento é a droga. Como que ele vai largar aquilo que ele mais almeja no momento? A única coisa que está servindo de alívio para ele internar. Porque tiraram a internação compulsória agora é só voluntário. Eu não sabia disso, porque acho que até uns 2 anos atrás tinha compulsória, inclusive qualquer pessoa poderia fazer a compulsória, né? Desde que não. Se tiver um lugar que interna compulsório, vem a vigilância sanitária e fecha tudo. E daí tira-se, aqui na cidade onde eu moro mesmo, aconteceu isso. Fechou a maioria, né? E daí as pessoas foram para a rua. Né, foram para a rua. E não é só dependente químico, aqueles que estavam poucos dias limpos, porque tem gente que opta por ficar e trabalhar, porque não tem uma casa para voltar, não tem um lar para poder ir, e tem muitas pessoas que ficam trabalhando dentro das comunidades, né, a troco de casa né, é uma troca. E não tem um lugar para poder ir. E daí vem o poder público, fecha tudo, volta todo mundo para a rua. Né? Então, a dependência química, se todo mundo mesmo conseguisse ver como que é uma doença, a pessoa pega hoje um Covid, para onde que ele vai? Ele vai para o hospital, porque ele vai morrer, né? A dependência química, ela mata igual o Covid. Né? Se não tirar a pessoa dali, ele vai morrer. E não é porque é sem vergonha, não é porque a pessoa sofre de um dilema moral, ele tem uma doença. Ele tem uma doença, né? Então, assim, acorda a população. A maioria de nós tem um doente dentro de casa, a maioria. Sabe, se a gente não tem dentro do nosso lar, no mínimo um primo, um tio, alguém da nossa família tem um problema sério com álcool e droga. Você trouxe no começo, uma pessoa fez o uso mais de 3 vezes por semana, ele já é dependente. Ele é dependente químico, ele é alcoólatra. Para que esperar? Familiares, hoje a ajuda está muito mais fácil, igual eu falei agorinha, sabe? Hoje mas tem a pandemia, atende online, tem tratamentos online, tem uma live que vai poder explicar, sabe? Tem YouTube, Google, e depois dá para procurar um serviço social para poder ir encaixando as pessoas, porque a gente também não pode só esperar vir um poder público e fazer. As famílias, mas só tem que, assim, a família de dependente químico cansa, sabe? No meu caso, a minha família cansou. A minha família, ela chegou a desistir de mim.
né? Tem família que não desiste, e tem família que não desiste, que às vezes acaba, sem querer, por piorar a situação por causa da codependência, né? A codependência acaba facilitando, às vezes, o uso, né? Eu até relatei para você hoje que eu já vi, né, pessoas internar, passar 5, 6 meses, fazer o tratamento, e na hora de se inserir de novo na sociedade, porque tem que ser um passinho de cada vez, a pessoa não tem habilidade com a vida ainda, né? É um tempo usando droga, um tempo no álcool, como que a pessoa já vai ganhar um carro de presente, vai encher o bolso de dinheiro, fica um pouco complicado. A Cacau travou. Esperar ela voltar um pouquinho. Enquanto ela vai voltando, né, eu vou comentar justamente a situação de que muitas vezes a gente está ali, né, e a gente não entende muitas vezes que quando o dependente volta, ele não pode mais ter contato, é contato zero com qualquer substância, né, qualquer substância que venha a ser uma substância química, né, ela caiu, mas ela já vai retornar, esperar um pouquinho, problema de conexão, ela está lá no Mato Grosso, né? Então a gente está bem longe, bem distante, assim. E essa questão da família entender, né, que quando esse dependente ele volta para casa, o contato é zero total, porque deixa eu ver ali que a Manu Raul botou ali, mas poder público, o que com adicto, desculpa. Deixa eu só subir aqui um pouquinho esse comentário dela. Mas se não tiver o apoio do poder público, não tem o que fazer com o adicto. Sim, verdade. O adicto é uma das próximas lives que a gente vai trazer, Manu. É uma questão bem séria até, né, essa questão, porque a pessoa já vem com essa enfermidade, né, e a dependência química, ela é um agravante, né, que vem depois, né, justamente. Mas eu retomando ali a questão da pessoa, muitas vezes ela sai, e eu sei de relatos sobre isso, né, eu trabalhei com dependência química também, e eu sei relatos bem sérios a respeito disso, justamente. Deixa eu ver se a Cacau está chegando aqui de novo. Não, não era ela. Que não é ela, sim. Só não estou conseguindo te aceitar, Cacau. Volta de novo, sai e volta. Que eu não estou conseguindo te aceitar aqui. Entra de novo, sai e volta. Para eu poder te aceitar ali, que eu fui visualizar, mas não tá. Oiê, pode mandar agora. Eu acho que tu vai ter que sair de novo e voltar, porque apareceu ali a tua solicitação, só que não tá dando para eu te. Isso, sai de novo agora e volta para eu poder te aceitar de novo. E as pessoas muitas vezes são recebidas com churrascos regados a a cerveja. Muitas vezes a cerveja está dentro de casa, dentro da geladeira, porque o familiar ele desconhece que o dependente químico ele tem que ter contato zero com qualquer substância. E as pessoas muitas vezes ela acha que porque está já assim tratado, que não vai ter problema nenhum seu bebê, porque não era droga de preferência dessa pessoa, só que essa é a porta para que ele volte para a droga de preferência, né? Ele começa a ver as pessoas em estado já alterado por conta da bebida, aí um dia ele já acorda não muito bem e ele começa a sentir vontade de tomar alguma coisa, toma cerveja, toma 2, toma 3, e quando ele vê, ele vai voltar para essa droga de preferência dele, né? Então é bom que a gente fique bem alerta sobre isso, né? Sobre essa questão, justamente porque os familiares desconhecem muitas vezes, né? O contato é totalmente nulo, não pode ter contato nenhum, né? E aí, às vezes, as pessoas, os familiares dizem, ah, mas a gente bebe socialmente. Não existe socialmente, né? Não existe isso. A bebida, a gente sabe que ela tira a gente do normal, nem que seja um pouco. Ah, tá, vou te aceitar agora que eu vi aqui. Realmente tu solicitou. Só que eu não sei por que eu não consigo te aceitar. Deixa eu ver aqui, tu tá aqui. Ah, agora sim. Eu te convidei. Acho que agora tu vai lá e aceita, Cacau, porque agora eu te convidei. Aí! Oba! A internet hoje Acontece, a está gente meio está ao ruim. vivo e isso acontece. O Instagram, ele tem algumas coisas assim mesmo. Eu estava falando aqui da importância, não sei se tu estava escutando ali, né?
das pessoas entenderem que é contato zero com qualquer tipo de substância. Às vezes os familiares, eles acham que eles têm uma cerveja em casa, tudo certo, e que não vai ter problema nenhum, porque isso não era a droga de preferência da Cacau, né? Quando, na verdade, é uma porta para a Cacau voltar para a droga de preferência dela, né? É que, na verdade, é assim, às vezes, nós mesmos, dependente químico e alcoólatra, a gente espera, às vezes, que o mundo mude por causa da gente. Então, às vezes, tem que ter um pouco de flexibilidade meio termo, né? A vida das pessoas também não podem parar porque eu não bebo ou porque eu não uso droga. Mas tem que ter um pouquinho de senso, né? Já pensou acabar uma internação, igual a gente estava falando? Vamos comemorar com um churrasco Não, regado a bebida, né? A pessoa acabou de sair de uma internação. Por quê? Porque o dependente químico e alcoólatra, ele tem aqui coisa chamada gatilhos, sabe? Ele associa, né? Dependendo, às vezes nem precisa ser uma bebida, mas algum tipo de hábito, algum tipo de atitude, né? Hoje eu aprendi, né? Dentro de um tratamento, dentro de grupos de autoajuda que eu frequento, que fora esse ser um dia de cada vez, eu dependente químico, eu, alcoólatra, preciso evitar algumas coisas. E vai falar para um dependente químico que já está em tratamento tem um tempo, desculpa, que às vezes ele vai ter que evitar algumas pessoas do ciclo da família dele, sabe? Como que vai falar para um dependente químico, por exemplo, que parou de usar droga, começou muito cedo, aos 18, 19 anos de idade, que ele nunca mais vai poder ir numa festa? Né? Porque eu vejo esses casos acontecer. A pessoa começa a usar droga desde cedo, a pessoa está com 17, 18 anos e ele ainda não curtiu. Como que eu já trabalhei em clínicas com adolescente, né? Como que a gente vai falar para uma adolescente, igual eu tinha meninas lá de 12, 13, 14 anos, você não vai mais poder ir para a escola porque você começou a fumar maconha na escola, né? Ela não vai poder, ela tem um tratamento, ela já sabe o mal que vai causar ela usar a maconha, né? Toda a doença. Mas a gente vai tirar ela lá da escola porque ela tem um problema, porque sempre vai existir uma pessoa que vai fumar maconha no fundo da escola, vai ter um familiar desavisado, a família, alguns são tão despercebidos com o problema do outro. A minha mãe fez isso comigo quando ela estava viva ainda. A gente foi comemorar o Dia das Mães, e ela falou bem assim para mim: Claudiane, compra uma caixinha de latinha de cerveja para mim. Eu falei: ah, mãe, eu não vou comprar porque eu não bebo, não quero pegar em cerveja. Ela: não, você não precisa pegar. O rapaz do caixa do mercado pega, ele põe dentro do carro do seu irmão, você não vai ter nem contato. Né? Já veio com uma piadinha. A gente foi para almoçar, a gente almoçou, ela ficava toda hora: toma, minha filha, um golinho para comemorar que você está de boa, que você está bem. Seu problema é droga, você não tem problema com álcool. Pode beber uma, você está com sua mãe, qual que é o problema? Sabe como se diz assim: agora você está bem, você está com a sua mãe, ninguém tem nada a ver com isso, né? O que vão falar de você? E se eu não tivesse recusado e tivesse bebido? Porque assim, eu sou dependente química, né? O meu problema maior é com droga, principalmente com crack. Mas só tem que, assim, se eu tomar um golinho de qualquer substância que altere a mente, eu já vou para outro tipo de droga. E a família, às vezes, não tem essa consciência. E tudo que o dependente químico quer, consciente ou às vezes inconscientemente, é pessoa desavisada do lado, porque ele chega no ápice do prazer, né? O dependente químico, ele esquece, é muito fácil da pessoa que foge de um tratamento, porque tem isso também, né? Que às vezes a gente fala muito que não tem ajuda, mas quando tem, fugir. É bom. A droga é bom, não é? Né? A É. pessoa que usa droga é bom para ela se sente, como tu disse, é prazeroso. Então, o que tu quer? Tu quer voltar para esse prazer, né? A família tirar a pessoa de um tratamento por saudade e achar que a pessoa tá bem.
Um coitadinho. Então, tudo é um processo. Esperar um pouquinho. Fazenda, né? E a gente vê famílias assim, coitadinho, tá lá lavorando. Coitadinho, Uhum. tem que lavar a roupa dele, imagina, tem que arrumar o quarto dele, né? Vai ter que fazer o pão para comer. Coitadinho, né? Mas o coitadinho dentro de casa se matando, tá tudo certo, porque a pessoa não consegue enxergar que é uma morte pela boca, né? Ou até mesmo pela veia, porque se a pessoa se injetar com algum tipo de droga, né? Uhum. Então, isso aí tem que Eu ser tenho- visto assim. Então, o que que é melhor? Ele tá lá produzindo, é como a gente falou ali, né, Cacau? E, por exemplo, uma pessoa que não tem problema com álcool, que a gente comentou ali, a alteração que dá, né, a bebida na gente de 6 horas, que ele falou ali, até 48 horas, né? Num caso como eu, por exemplo, quando eu bebia, que eu te relatei ali, quando eu dormia, 4, 5 horas depois me dava palpitação no coração, né? Devido ao álcool. Primeiro ele te dá o sono, depois aí ele te dá palpitação, e aí depois tu fica meio ruim, e aí o dependente químico faz o quê? Ele bebe ou usa droga de novo por causa da eu vou abstinência. falar como dependente químico. Eu vou lá, eu tomo um golinho de cerveja, né? Minha intenção, às vezes, é tomar só 1 ou 2 copinhos, é só 2, 3 dias depois, porque abre a compulsão. Uma vez que eu tomo um gole, eu não dou conta mais de parar. Abre a Uhum. compulsão. E a compulsão para o dependente químico é mais ou menos uns 45 dias para ela poder fechar. Porque, às vezes, a dúvida que as pessoas têm, eu tinha também, como que sai a droga e o álcool do corpo? Será que eu preciso tomar alguma medicação, tomar um remédio, né? Tem alguma coisa que tira, que vai expelir isso daí? Não, é com o tempo, né? Aí depois, ainda depois que sai desse período de abstinência, de compulsão ali dos 45 dias, né? Tem a SAD, igual tá te falando. Eu, quando vai chegando perto de completar mais um ano assim de tempo limpo, eu sinto muito, sabe? Porque a doença da dependência química, ela é física, mental e espiritual. Então, o meu corpo sente muito, sabe? Parece que algo diz para o meu cérebro, oh, você precisa de droga. E isso daí, essa luta, ela é no dia a dia. Por isso que a grande tacada para o dependente químico é só por hoje, é o dia de hoje. Porque todos os dias, né, o dependente químico ele tem que levantar, matar um leão, porque como a doença é progressiva e ela não tem cura, eu vou falar de mim, na hora que eu vou dormir, eu não durmo curada, eu ainda sou doente, né? O que a gente consegue adquirir é umas ferramentas para poder lidar com o sentimento, porque a gente não tem, né? Por isso que a doença ela se torna tão grave, porque numa vida normal, numa vida de cotidiano normal, a vida das pessoas toda é cheia de problema, é luz para pagar, é compra para fazer. E o dependente químico, ele passa a não querer ter mais responsabilidade. Para você ver, eu te relatei que eu não tomava nem banho. Você acha que eu quero pagar luz, pagar aluguel, pagar conta, pôr gasolina em moto, pôr gasolina? Não quero. Não preciso disso. Então a doença ela vai progredindo. Não existe essa assim, mas eu nunca morei na rua, eu nunca roubei por causa de droga, porque tem isso, né? Não, não é nunca. É ainda. Né? Quando eu comecei, que eu iniciei também no uso de droga, eu não comecei já morando lá dentro do cemitério. Eu comecei naquelas festinhas, né? Eu fui uma menina produtiva, né? Tem amigas minhas que tá aí agora nessa live aí que a gente ria, brincava, dançava, jogava bola, estudava, tinha uma vida social, entre aspas, porque meu sentimento era todo deturpado. Então, nas horas que eu me isolava, que eu estava sozinha, eu já conhecia já uma outra galerinha que eu podia ir no fundinho do mato fumar uma maconha, porque, de alguma forma, eu queria chamar a atenção de alguém da minha família. Talvez essa atenção eu já até tinha, talvez eu tinha, mas como essa doença ela mexe tanto com o egoísmo também, que não foi, às vezes, da forma que eu queria, né? Não foi da forma que eu esperava que ela viesse. Então, eu encontrei alívio aonde? Na droga, né? Eu encontrei um alívio na droga, só tem que eu não sabia da consequência.
Se eu soubesse, se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse, né, voltar atrás, eu não teria feito o que eu fiz, porque usar droga, nossa, é bom, né? Como se diz aí na linguagem, é massa, é louco, né? É, como eu era muito retraída, né, que eu fui uma menina que eu sofri muito bullying, eu nunca fui muito bonita, então eu bebia e eu me extrovertia e eu dançava muito, na época da El Chan, meu Deus do céu, né, para poder chamar a atenção. Por quê? Baixa estima. A estima era baixa, então a baixa estima, a frustração, os traumas faz um dependente químico. Faz um dependente químico. Então, a única coisa que a família tem para fazer é prestar atenção, não é lá nos 10, 12, 13 anos de idade, começa agora. Agora já está na adolescência, já viu que o caldo está começando a entornar, busca ajuda enquanto é cedo. É adulto, está na rua, população. Quem está ali é doente, precisa de ajuda, sabe? Precisa de ajuda. Tem N telefones para ligar, sabe? Tem vários lugares para colocar. Ah, mas é muito caro o tratamento. Não, existe uns tratamentos que tem lugares que não cobra. Em todas as cidades, praticamente, ou vizinhas, cidades vizinhas, tem tratamento gratuito. E uma das questões também, né, Cacau, a importância do autoconhecimento. A gente não é educado para ter um autoconhecimento, e isso a gente não também não diz que é certo ou errado dos pais, porque eles também não tiveram, né? Mas hoje em dia, como tu falou lá no início da live, todo o acesso que a gente tem a esse material na internet, né, a esse material que tem nas mídias sociais, em todo lugar, hoje em dia, tu conversa com alguém, né, da importância, assim, de tu trazer para a tua consciência que a gente precisa do autoconhecimento. O que é o autoconhecimento, né, para a gente que estudou psicanálise, né? É justamente tu saber lidar com a tua sombra, que é a tua inconsciência lá atrás, né? Lá no teu inconsciente, no teu id, com os teus, como dizia Freud, né? Com a tua parte do teu instinto. E o que está ligado no teu instinto? As tuas emoções, os teus sentimentos, que eles afloram, né? A qualquer momento, por qualquer questão, como tu disse. Um trauma, um gatilho vai aflorar esses sentimentos e essas emoções. E se a gente tiver o autoconhecimento desde cedo, saber os limites, saber lidar com essas emoções e esses sentimentos, cada vez mais a gente vai ter o controle deles, né? Porque o adulto, a gente sabe que o adulto ele não tem sentimento. O sentimento vem da criança. E foi, como tu disse, essa criança ferida tua, que até os 7 anos é que consolidou a questão de aflorar a dependência química, porque tu já tinha esse gatilho dentro de ti, só que se tivesse conduzido de outra forma, talvez tu não tivesse entrado, não tivesse aflorado a dependência química, poderia ter sido resolvida essa energia que tu colocou nas drogas em outra energia, em outro lugar, né? Mas como tu não tinha esse autoconhecimento para lidar com essas emoções da baixa estima, do amor próprio, foi quem que lidou, quem que cuidou de ti? As drogas. Né? Então, a importância da gente saber conhecer, se autoconhecer e a cada dia saber como eu funciono em certas atitudes. Como eu funciono com a minha frustração, como eu funciono quando eu recebo um não, como a gente estava conversando de tarde, né? A dificuldade de receber um não, muitas vezes, né? A gente não saber lidar com esse não. Então, se a gente sabe conhecer o nosso jeito de agir, o nosso gatilho, a gente pode, com o autoconhecimento, nos controlar mais, porque o outro a gente não vai controlar. E as pessoas muito pensam o quê? Ah, eu controlo a droga, eu sei, eu consigo parar quando eu quero, né? E mais do que nunca tu pode falar sobre isso, porque vivenciou isso, né, Cacau? Quem que controla quem aqui, né? Foi a mentira que eu contei para mim por muito tempo, né? Eu lembro que quando eu cheguei a ficar jogada mesmo na rua, sabe? Onde já não tinha mesmo mais, eu já não tinha mais nem contato com a minha família, porque eu morava numa cidade do interior aqui de Mato Grosso e minha família na capital, né? Eu já não tinha mais amor por mãe, pai, filho, ninguém. Eu não tinha amor por mim, como que eu ia ter amor pelo outro, né? Mas só tem que, assim, naqueles lapsos de lucidez, eu acho que amanhã eu paro. Eu lembro que meu pai e minha mãe nunca trocaram de telefone, sabe? O celular deles era o mesmo número por anos. Então eu sabia que eu podia ligar, né?
Sem que eu tinha perdido tanta noção do tempo, que às vezes eu ligava, mãe, eu vou voltar para casa, né? Ela volta, minha filha, eu vou ali só fumar só hoje, porque amanhã eu vou pegar uma carona e vou voltar para casa, né? E daí nesse fumar só hoje, daí eu já falava, nossa, mas eu estou muito drogada, agora eu preciso beber para cortar um pouco essa onda da droga, né? Daí eu bebia demais porque eu não tenho controle, né? Eu não conseguia tomar, igual a gente falou agora, em um golinho só. Aí eu enchia a cara, daí eu ficava bêbada, daí eu precisava de uma outra droga para poder curar a manguaça da cachaça. E nisso virava um ciclo que quando eu ia ver, já fazia um ano que eu tinha feito aquela ligação para minha mãe. Estava um ano a minha mãe e meu pai esperando lá da última ligação que eu tinha feito. E eu falo isso hoje, sabe, assim, com muita tristeza mesmo no coração, né? Não tem como eu voltar atrás, né? Igual eu falei, se eu pudesse, eu faria tudo de novo, mas a única coisa que eu posso deixar é o relato. Eu começar, para quem já está assim, achando que está bebendo socialmente, começar a me perceber. Por que eu estou bebendo tanto? O porquê que todo fim de semana eu não consigo passar sem uma festa, sem muita bebida dentro da minha casa. Porque às vezes eu quero me divertir dentro do meu lar, fazer um churrasquinho, tomar uma cerveja todo fim de semana, mas só tem que eu esqueço, porque o ego começa a ficar tão adoecido que não sou só eu no meu lar, eu tenho criança. Será que aquela criança gosta tanto daquele barulho e daquela farra? Será que ele não queria aquele fim de semana para ele também? Será que meu filho me vendo beber, será que ele não vai achar que é bonito, ele não vai virar um alcoólatra também? Porque, assim, a minha mãe foi, né, dentro da medida do possível, a gente tinha uma distância uma da outra, mas hoje eu consigo identificar que ela foi uma boa mãe. Mas nesse intuito dela ser uma boa mãe, tinha aquelas festinhas de bairro, e ela não deixava com babá, ela carregava os filhos. É só eu e meu irmão. Nesse intuito, na inconsciência dela de me carregar para as festas, ela bebia muito e eu já pegava já os golinhos de cerveja que sobravam. Na época existia uma bebida chamava ponche, sabe? Que era cheio de fruta dentro do vinho. Hoje nem tem mais, né? Eu Tem, adorava pegar, aqui não tem, eu adorava pegar as frutinhas de dentro daquele copo e ficar chupando aquela frutinha. Então, às vezes, né, se não for da genética, o alcoolismo, ele começa em algumas coisas, pequenos sinais dentro do próprio lar, né? Porque, assim, pro positivo, filho não espelha em pai e mãe, não. As coisas positivas do meu pai e da minha mãe, hoje eu consigo identificar que é por causa da minha doença, né, que eu sou adicta, igual você falou, a gente vai falar numa live sobre adicção, né, eu não conseguia filtrar as coisas positivas deles. Eu pegava o negativo, por quê? Porque o meu inconsciente já estava armazenando que eu tinha que alterar a minha mente e meu humor, porque eu não aguentava a pressão do dia a dia, desde criança. Então era muito mais fácil me entorpecer, eu me beber. Então aquela coisa que virou uma festa, que virou uma brincadeira, acabou em fundo de poço. Eu não virei aquela moradora de rua já na rua, né? Foi indo assim, eu fui comprando a minha destruição de gole em gole, de grama em grama, foi de pouquinho. Não comecei, não cheguei no fundo do poço com 1 quilo de crack ou com um tonel já de chope. Não, foi tudo de gole em gole, né? Nos prazeres imediatos. a questão da bebida, ela é lícita, né? Isso é bem importante falar, porque ela é lícita, é a primeira porta de entrada, geralmente, de todo mundo, e a mais difícil de entender, né? Que é a pior de todas, porque a gente sempre leva assim, o crack é o lixo, né? O crack é o submundo mesmo das drogas, né? Mas eu considero assim o álcool a pior para te largar, assim como o tabaco, né? São as piores drogas que tem, né? E é bom deixar bem claro que são duas drogas, porque as pessoas às vezes não. Ah, a cerveja é uma cervejinha, tudo bem, né? É uma droga, gente, é uma coisa que vai te destruir. Tem pessoas que morrem só bebendo, por exemplo, bebem a vida inteira e morrem disso com 40, com 30 e poucos anos, 40 e poucos anos. E às vezes, assim, não é nem da própria droga que acontece a morte, mas é por causa dela que acontece a morte também, né? Então, tu vai te indispor com alguém, daqui a pouco tu não tá com a consciência, quando tu vê, tu já tomou um tiro, uma facada,
e foi, né? Então, a porta de entrada está no álcool ali, geralmente é no álcool. Ninguém começa fumando crack, como tu disse. Ninguém começa, eu vou, com 5 anos, vou fumar um crack. Né? A não ser que tu já esteja convivendo dentro dessa comunidade, né? Que tu já tenha isso como algo natural, que tu acha que é natural, que tu convive com isso. Mas geralmente tu começa com o álcool, né? A questão do álcool tem uma coisa muito importante, né? Quantas pessoas morrem de acidente de trânsito por conta do alcoolismo, né? E há casos que está alcoolizado tanto de cá quanto de cá, ou quanto cair numa serra sozinho, ou não dá conta de fazer uma curva, né? Às vezes vai um, às vezes mata 5, 6 de uma vez só, né? Por conta do alcoolismo, né? E ele é muito mais difícil para admitir. O alcoólatra é muito mais difícil de admitir. Eu, por exemplo, hoje eu percebo o tamanho da dificuldade que eu tenho, porque todas as vezes que eu fico bem fora da casinha, eu penso assim, oh meu Deus, eu podia tomar só uma cervejinha, aquela coisa bem gelada, assim, só para aliviar um pouquinho disso aqui que eu estou sentindo, sabe? Tá o quê? Tá com 2 anos e meio, mais ou menos, que a minha mãe faleceu, né? E o luto para o dependente químico é muito mais difícil do que para uma pessoa normal, uma pessoa comum que não tem problema com álcool, com droga, né? As perdas, porque o ser humano em si já não gosta de perder, né? A pessoa que tem problema com álcool e com droga, ele não gosta de perder, ele não gosta do não, né? Ainda imagina você perder a mãe e o pai, igual eu perdi os dois, assim, no prazo de 6 meses, com um monte de culpa, vergonha e arrependimento, né? Então, é interessante as pessoas que, assim, para quem está assistindo a live, que conhece alguém que tem problema com álcool e com droga, né? Tenta abordar essa pessoa, falar que tem uma solução, porque às vezes pode ser tarde demais, porque eu não estou usando droga hoje. Eu não fiz uso, não bebi hoje, só hoje, porque eu não sei se amanhã eu vou beber ou se eu vou usar, sabe? Nada me impede de fazer isso, né? A não ser a minha vontade. Tem vez da vontade, mas assim, não tem como dependente químico e alcoólatra viver uma vida sozinho, sem uma rede de intervenção, sem ajuda. Eu tenho uma rede de intervenção muito grande, né? Terapia de telefone, ou preciso de ajuda, né? Alcoólatra, dependente químico, coloca na mente de vocês, preciso de ajuda, peça ajuda. Porque tem gente lá na rua agora que não está vendo essa live, mas pode ser que tenha gente que conhece gente que está lá na rua, né? Vamos ver, você precisa de ajuda? Né? Cada um fazer uma parte, e tem gente que está muito tempo limpa também, que é aquilo que a gente estava falando, que tem problema. Então, quando eu perdi meu pai e minha mãe, cheio de culpa, vergonha, arrependimento, né? A minha mente quis explodir, eu surtei, eu entrei em surto psicótico, com 5 anos limpa. Eu precisei de ajuda para poder voltar. Eu quebrei uma casa inteira, sabe? Eu peguei uma cozinha de uma casa, eu quebrei prato, quebrei copo. Por quê? Porque naquele momento eu queria falar algo que não tinha mais como ser dito. E às vezes esse algo não é desculpa, não é perdão, não sei o que é. Então, assim, o dependente químico, ele se perde dentro do vazio, sabe? E não é porque eu parei de beber e usar droga hoje que eu não vou, vou conseguir lidar com todas as situações. Por isso que há tanta recaída. Por isso que muitas pessoas voltam pro uso, porque problema a gente não vai parar de ter, a gente vai perder pessoas, a gente vai perder dinheiro, né? Às vezes a gente vai passar por situação de quase perder vida, ficar doente, né? Principalmente agora em tempo de pandemia, tem muita gente perdendo muita gente. Como que o alcoólatra lidar com isso? O alcoólatra que está sem tratamento, ele vai beber, então vai potencializar o alcoolismo dele, porque ele vai anestesiar, né? Por muitas vezes, igual eu falo sempre para os meninos acolhidos de onde que eu trabalho, o que eu mais sinto hoje é eu ter que admitir, porque para o dependente químico e o alcoólatra é viver de admissão, e a família também. Admitir, não, nós perdemos, nós não conseguimos fazer tal coisa,
nós não conseguimos fazer, porque a família às vezes tem, mas eu tentei, eu fiz, eu não desisti de você, mas com que forma que foi feito isso? Né? Como que não que a família tenha culpa de alguma coisa da doença, do alcoolismo, da dependência química, mas só tem que a família tem que ter um pouquinho mais de consciência que para a pessoa sair dali, ele vai ter que começar a falar uns nãos, porque o dependente químico ele tem a inabilidade de ouvir não, mas a família também tem dificuldade de falar. E vai chegando um certo ponto que o dependente químico ele não aguenta, ele começa a se afastar. E a família, por não desistir, ele começa a querer ceder algumas pessoas da família. A gente está falando do dependente químico e alcoólatra, que ainda tem família, e aqueles que não têm? E o Porque dependente tem. químico, ele é manipulador, né, Cacau? Cacau, eu vou ter que te Oh, cortar. Nós já estamos a 1 hora e uns 5, 10 minutos. passou, né? Essa live passa rápido, é muito assunto, a gente vai ter que retomar esse assunto com certeza, porque é um assunto de utilidade pública total, né? É uma consciência que a gente está dando aqui para todo mundo, né? Para a pessoa ainda que pode salvar alguém, ter essa possibilidade de salvar, né? Eu quero te agradecer, Cacau, por tu ter aceitado esse convite, por tu ter te exposto, né, na rede social, e que quem está aqui pode compartilhar essa live, por favor, compartilha, porque pode ser muito importante para alguém que não está tendo esse conhecimento. É um depoimento real mesmo de uma pessoa que vivenciou tudo isso, que vivencia todos esses fantasmas todos os dias. Só por hoje ela não está usando drogas, só por hoje a gente está aqui hoje fazendo essa live, então que seja de consciência para todo mundo isso, né, Cacau? Eu quero te agradecer, nossa, de coração. Uma live emocionante, uma live assim esclarecedora totalmente. Na próxima nós vamos falar sobre adicção, que é um outro assunto muito importante, né? E a gente pode Uhum. inserir a ansiedade, a depressão. A gente pode fazer várias lives, uma série de lives na visão do dependente químico, como funciona todas essas questões, porque ele passa por tudo isso, né? Porque a droga, ela vem justamente para te dar euforia quando tu tá triste, angustiado, ou para te trazer para uma calmaria quando tu tá na ansiedade, né? Então, a importância da gente trazer esses assuntos mesmo para a comunidade, para as pessoas verem que a gente está de ponta a ponta do país, levando todo esse conhecimento, né, para todas as pessoas que estão aqui no Brasil e até fora. A gente não sabe quanto vai rolar essa live agora, né? É. Obrigada, eu que agradeço. A palavra define, vou definir tudo. Gratidão. Obrigada mesmo pela Gratidão. confiança. Obrigada mesmo. Um abraço, fica com Deus. Eu também, Cacau. Obrigada. Nada. Tchau.